Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Tribunal de Justiça do Paraná. Nesta edição, vamos conversar com o desembargador Fábio Aike Dalla Vecchia. Obrigada, desembargador, por estar aqui com a gente e ter nos recebido aqui no seu gabinete. Na verdade, eu que agradeço você e toda a sua equipe, porque de plano eu tenho que destacar o trabalho que vocês têm feito. O senhor veio para Curitiba, do interior do estado, muito cedo sem os pais. Conta como foi essa história, essa experiência do senhor logo no início, aos 14 anos. Hoje a realidade é um pouco diferente. Nós temos, por exemplo, faculdades no interior de extrema qualidade. Mas a oportunidade que meus pais podiam me dar, na verdade, era estudar na capital. E foi isso que aconteceu. Com esforço também deles, porque nós somos em 4 irmãos, sou eu e mais 3 irmãs. Então, meu pai Darnise e minha mãe Zilma, eles proporcionaram e não mediram esforços, apesar das dificuldades, para que nós seguíssemos os estudos. E é uma particularidade que eu tenho que te contar, eu vim a Curitiba para fazer o Cefet, na área de eletrônica. Então, vim com 14 anos, você imagina um menino do interior e aparece em Curitiba, tudo grandioso, tudo maior, mesmo que fosse no ano de 1981. E foi, na verdade, algo muito salutar na minha vida, apesar das dificuldades. O isolamento, ficar sozinho, aprender a ficar sozinho, talvez depois valorizar o fato de estar com a família, com os amigos, e estudar num lugar diferente, organizar uma casa, organizar as coisas que eu precisava fazer. Foi um momento de crescimento muito importante e eu agradeço por isso. Eu não vejo nenhuma reclamação disso, ao contrário. O senhor tinha uma particularidade nessa época. Parece que o senhor dava boa noite para alguém, né? Exato. Como eu ficava muito isolado no apartamento, ou quando eu assistia um telejornal, por exemplo, no Jornal Nacional na época, o apresentador dava boa noite e eu dizia boa noite para ele, pois era com quem eu convivia. E veja, era uma época que muitas vezes nós tínhamos que fazer as ligações telefônicas em cabines. Isso para um jovem hoje soa totalmente inapropriado ou nem se imagina isso. Então eu saía do apartamento da Praça Osório, onde eu morava, e ia fazer a ligação numa cabine telefônica. Então, para falar com os meus pais era assim. E eu conversava assim com o apresentador do jornal. E como é que foi essa fase, desembargador? Decidir sair das exatas e ir para a área humana, né? Para o direito. Como é que aconteceu isso? A mudança ocorre por uma determinada situação. Eu fiz vestibular, passei em engenharia elétrica em Joinville e em direito aqui em Curitiba. Só que, diante das dificuldades que os meus pais tinham, eles já tinham montado, de certa forma, um apartamento aqui para que quando minhas irmãs viessem também fosse aqui. Então, essa questão econômica pesou, de certa forma, para que eu tivesse essa opção pelo direito. Eu pensei assim, não, eu vou começar a cursar, se eu gostar, eu continuo. E o que aconteceu? Foi um deslumbre, foi um encantamento. Foi um encantamento. E como é que surgiu daí a vontade de prestar o concurso para a magistratura? Isso veio se desenvolvendo ao longo da faculdade ou já mais velho, formado, o senhor decidiu e optou em fazer o concurso? É relevante o que se pergunta porque isso foi ainda na faculdade. E é algo que me marcou assim muito, muito, foi o fato de que nós tínhamos que assistir sessões de julgamento para cumprir aquelas cargas de matérias presenciais em vários sentidos, inclusive aqui no tribunal. E o deslumbramento, eu posso dizer para você seguramente, o deslumbramento que aconteceu comigo foi quando eu vim junto com os colegas assistir uma sessão aqui no tribunal. E sabe, ver aqueles desembargadores distribuindo justiça, a própria formalidade do ato, aquilo me marcou bastante.
E eu pensei, um dia se Deus me der inteligência suficiente, eu gostaria de fazer isso. E pelo meu próprio espírito eu senti muita dificuldade para imaginar como que eu poderia advogar contra uma convicção minha, né? Como que eu poderia defender alguém assim. Então havia também esse conflito interno. E o melhor caminho que eu consegui foi passar no concurso. Aliás, tem uma coisa bem interessante. Quando eu fiz o primeiro concurso para magistratura, eu fui muito presunçoso. Eu achava que passaria no primeiro, eu achava que eu sabia tudo. E, na verdade, nem na primeira fase eu passei. E isso também, como aprendizado, serviu para que no seguinte eu realmente me dedicasse. Eu fiz a escola de magistratura. Só faltei a uma aula da escola de magistratura quando foi para receber o meu certificado de proficiência em inglês. Então, eu realmente daí, com aquele chacoalhão que eu recebi no primeiro momento, eu resolvi, sim, estudar e me dedicar e tive a graça de ter tido a oportunidade de ser aprovado aqui no Tribunal do Paraná, que é o meu estado, na verdade. Teve justamente também a mudança. Tomou posse em 92 e o senhor foi para o interior de novo. Exatamente. Como é que foi essa mudança? Essa foi muito interessante, porque vindo do interior, eu fui para o interior. E foi realmente um marco na minha história, porque tinha uma noção da geografia do Paraná, mas eu saio do Guarapuava e vou à substituição em Bela Vista do Paraíso. Bela Vista do Paraíso, para que você tivesse uma ideia, era um lugar totalmente distante para mim. E já é um contato diferente. Eu te dou um exemplo. Na região que eu sempre morei e trabalhei, as matrículas dos registros de imóveis lá diz um lote de terra número tal. Chegam em Londrina, eles dizem lá na matrícula, é uma data de terras. Então, esse crescimento de você poder ver o Estado do Paraná, e eu devo isso muito à magistratura, e também não só como juiz no interior, mas quando voltei como juiz auxiliar da corregedoria, me trouxe assim a possibilidade de ver a riqueza em todo o Estado. Agora, as andanças no interior foram assim, para mim, maravilhosas sobre todos os aspectos, para conhecer as riquezas que nós temos aqui no Paraná. E ver a evolução da cidade, ver o quanto o povo paranaense tem valor, o povo trabalhador. Se o senhor fosse me falar de um desafio enfrentado nas comarcas do interior, o que o senhor diria? Qual foi o principal? Eu posso te dizer assim que quando eu comecei como juiz substituto, eu não tinha nem sala para me acomodar, porque estava em construção o Fórum Novo e gentilmente a Cúria lá de Bela Vista do Paraíso cedeu a casa paroquial e o andar de cima da casa paroquial para que nós pudéssemos trabalhar. E eu trabalhava na sala que era do Tribunal do Júri. Quando o juiz titular tinha que fazer um júri, eu não tinha para onde ir. Eu, quando era substituto e tinha que atender as outras comarcas de sessão judiciária, eu carregava minha biblioteca no carro, né? Então, um juiz hoje não passa por isso. Ele tem acesso ao que, tendo uma internet boa, ele tem acesso a tudo. Então, quer dizer, essas foram as maiores dificuldades, porque eu vi muitos funcionários de fórum, muitos oficiais de justiça, todos muito dedicados. Então, eu foco mais nas coisas boas do que nos desafios, porque você já percebeu que eu ajo dessa forma. Eu acho que os desafios surgem para serem superados mesmo. O senhor conheceu a sua esposa aqui, né? E o tribunal também trouxe a sua família. Conta essa história pra gente. Essa história é bem interessante. Minha mulher, ela hoje é tabeliã, agente delegada, a Mônica. Ela trabalhava uma época aqui no tribunal e eu a conheci trabalhando aqui no tribunal. E numa determinada oportunidade nós nos encontramos na praia e passamos a conviver mais tempo e hoje estamos casados há 20 e poucos anos. E foi isso, o tribunal, além de todas as coisas boas que me trouxe na vida, trouxe minha mulher, com quem a gente convive bem, e hoje somos 4 membros da Faculdade de Direito de Curitiba. Minha filha, a Maria Eduarda, entrou agora, meu filho Bruno, ele já é advogado e pretende fazer a magistratura, e a minha mulher é tabeliã. Então, na verdade, é quase uma câmara do tribunal. As discussões que lá existem são de qualidade. E muitas vezes eu fico vencido nas teses que eu apresento em casa.
E eu acho que é muito bom, porque eles já começam a conviver com isso, e eu acho importante para que possam escolher até o que querem fazer. Né? Nas horas de folga, o que o desembargador faz? O que o senhor gosta de fazer? Eu colocaria como prioridade a leitura. A leitura é algo que me fascina, assim, é algo que me faz muito bem. Muito bem. Leitura, livraria, eu gosto bastante. Gosto dos meus cachorros em casa, gosto de estar com a minha família. Na verdade, nós somos bem caseiros, a gente aproveita bem a nossa casa. Assistimos filmes, séries. Então, é um ponto de refúgio para as dificuldades que eu enfrento aqui com casos, notadamente na área da infância e juventude, e na área de família, que digamos assim, é o meu cantinho em casa, onde eu me sinto bem. Mas eu posso dizer para você assim, que eu gosto também muito de assistir a Fórmula 1, é um dos prazeres que eu tenho, e assistir meu time do coração, que é o Corinthians, que não tem me dado muitas alegrias ultimamente. Desembargador, o senhor foi promovido a desembargador em 2013. O senhor está contando aqui que o senhor atua nessa área da infância e juventude e também da família. Isso surgiu como, desembargador? O senhor conta aqui pra gente que realmente tem um apego muito grande à sua família. E como é com os processos também? Como é que é o dia a dia do trabalho do desembargador Fábio Aike Della Vecchia? Então, quando eu fui para a 11ª Câmara, eu sabia que se trataria com questões de família, infância e juventude, que não aquelas quando o adolescente pratica algum ato que nós chamamos ato infracional, né, que para quem está nos vendo, que tecnicamente não se pode falar isso, mas para que se entenda, quando ele pratica algo que seja parecido com um crime, nós chamamos na legislação de ato infracional. Então, a nossa Câmara julgava essas questões, julga até hoje essas questões, mas no âmbito, por exemplo, vamos imaginar que tem um estabelecimento que vende bebida alcoólica a menores de 18 anos, há um auto de infração disso, isso é matéria nossa, né? E também tinha prestação de serviço. E aí que acontece uma revelação na minha vida, porque como julgador eu passei a perceber que eu consegui dar um sentido maior na minha vida, emocionalmente, espiritualmente, ao cuidar dessas questões. Porque nós tratamos, em verdade, nessas câmaras, de pessoas que, muitas vezes, infelizmente, das dificuldades que nós temos no nosso país, estão, às vezes, à margem da sociedade, né? Mas, às vezes, nós podemos salvar a vida de alguém dando essa oportunidade. Então, aí que tem um grande salto como ser humano, como julgador, como pessoa. Isso foi determinante. E hoje eu me sinto realizado profissionalmente ao atuar dessa forma. Desembargador, para a gente encerrar, o senhor aprende todo dia com todos os fatos, todos os processos, e eu queria que o senhor também deixasse uma mensagem para quem está hoje aqui acompanhando a nossa entrevista. Esse aprender, esse conhecimento, um dia acaba? Você termina? Você para de estudar? Ou não? Isso é uma coisa que a gente vai para sempre, e até pelo seu histórico que o senhor contou aqui pra gente, né? O senhor lê muito, estuda muito, gosta do que faz. Que mensagem o senhor deixaria, melhor falando, para as pessoas? Eu antes de fazer essa conclusão, eu tenho que fazer um relato para você. A única dificuldade que eu sinto hoje no Brasil é a desvalorização do judiciário. Isso, para mim, é algo que me dói muito. Então, esse é só um detalhe que, como é um gancho para a minha conclusão, eu reputo, é extremamente necessário se dizer isso, sabe? Temos defeito como julgadores, como pessoas, e isso não se nega, mas o respeito a essa figura do juiz tem que sempre existir. Em conclusão, assim, o conhecimento nunca se acaba, né? Nós sempre tem algo para aprendermos. Sempre tem algo para aprendermos. E eu defendo muito isso. Eu acho que hoje existe uma facilidade, nós temos acesso à leitura, acesso à informação, que todo dia se aprende. Todo dia se aprende.
não só dentro de gabinete, mas na própria vida. Sempre tem assuntos interessantes para descobrirmos sobre a história. Eu sou filho de uma historiadora, então eu tenho uma verdadeira paixão pela história de Guarapuava, pela história do mundo, pela história do Brasil. E o conhecimento nunca se basta. Sempre você aprende com os outros. Sempre você aprende uma conversa. E talvez é isso que nós temos que observar hoje em dia. Então, o conhecimento nunca se encerra. Eu desejo só a todos que tentem entender melhor o Poder Judiciário. Né? Não se vá nessa onda de somente criticar sem saber. Só porque você lembre, em Mônaco, o brasileiro Cacciola, quando foi julgado lá, Mônaco, o processo dele demorou bastante tempo. Mônaco, estou dizendo. O processo do médico que foi julgado pela morte de Michael Jackson demorou 2 anos e pouco. Então, será que o Brasil está tão mal assim? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que eu vejo uma falta de valorização das nossas coisas, da nossa cultura, desse aspecto familiar importante que nós temos. E o recado que eu deixo é isso, que quem desejar estudar, quem desejar se dedicar ao judiciário, que se dedique, que consegue. É isso. Com muita disciplina, claro. Exatamente. Desembargador, muito obrigada pela participação aqui com a gente no História do Judiciário. Até uma próxima. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e renovo a minha admiração pelo trabalho exercido pelos senhores lá no departamento, é muito importante. E a gente fica por aqui com a História do Judiciário. Espero você numa próxima edição. Até lá!